Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. O nosso primeiro assunto de Matemática 2 tem muito a ver com o assunto final de Matemática 1, que é a parte de funções. Então, ele vai fazer primeiramente um estudo de sinais das funções. Então, primeiro caso, quando a função é uma função afim, ou seja, o gráfico dela corresponde a uma reta, então, se nós analisarmos o gráfico dessa função, ela é uma reta, nós temos as seguintes situações. No local que ela corta o eixo x, esse ponto aqui, eu tenho o que nós chamamos de zero da função. Para achar o zero da função, é só pegar a função e igualar ela a zero. Então, por exemplo, se eu tenho lá y vale 2x mais 4. Então, eu vou pegar a função igual a zero, vai ficar o quê? 2x mais 4 é igual a zero. Deixa eu apagar que eu fiz em excesso os riscos aqui. 2x mais 4 é igual a zero. 2x vale menos 4, x ele vale então menos o 2. Então, nesse caso, seria menos 2. Feito isso, eu consigo traçar o gráfico. Se caso o coeficiente A da função for positivo, a minha função é crescente, vai ser um gráfico parecido com esse. A parte que eu tenho após o zero da função está para cima do eixo x, essa região aqui, ó. Então, essa região ela vai ter um sinal que é positivo. E a parte que está abaixo vai ter um sinal negativo. Então, a referência de sinal é com relação ao eixo x. Se estiver acima do x é positivo, se estiver abaixo do x é negativo. O mesmo ocorre quando nós temos que o A é menor que zero. Tá? Se o A for menor do que zero, esse sinal aqui, ó, ele está equivocado, tá? Seria A menor que zero. Também deve estar lá no texto esse mesmo equívoco. A função é extremamente decrescente, vai ter um gráfico com esse comportamento aqui. Onde ele corta o eixo y, o eixo x é o zero da função. A parte que está abaixo do x, ela tem sinal negativo. E a parte que está acima do x, ela tem sinal positivo. Então a referência é sempre o x. Para baixo é negativo e para cima é positivo. Exemplos. Vamos estudar os sinais da função y igual a x menos 4. Então, o primeiro passo, antes de começar, é descobrir o zero. Então, x menos 4 vai ser igual a zero. O que seria isso, professor? É só pegar a função e igualar ela a zero. Então, x menos 4 é igual a zero. O x ele vale 4. Isso quer dizer o quê? Que na minha função, no eixo x, ele vai cortar no número 4. Como o coeficiente A é positivo, a minha função ela é estritamente crescente. Então, a parte que está depois do 4 está para cima. Isso quer dizer o quê? Que o sinal dessa região é o sinal positivo. A parte que está antes do 4 está abaixo. Então, essa região tem sinal negativo. E bem aqui no 4 ele é zero. Não é nem positivo e nem negativo. Mais um exemplo. A função é y igual a menos 2x mais 5. Então, pegando a função igualando a zero, lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá? Então, nós temos que menos 2x mais 5 é igual a zero. Menos 2x vai ser igual ao menos 5. Corrigindo o sinal, ou seja, multiplicando por menos 1, 2x vai dar 5. Dividido por 2, o x vale 5 dividido por 2, que é 2,5. Então, no eixo x, lá no 2,5, é o meu zero. Como aqui eu tenho o valor do A sendo negativo, isso indica que a função ela é estritamente decrescente. Logo, a região que está antes do 2,5 está para cima, portanto, o sinal dela é positivo. E a região que está abaixo do 2,5, após o 2,5 está para baixo, logo o sinal dela é negativo. E você fazer estudo de sinal, dizer se aquela região indica um sinal positivo ou um sinal negativo. Próxima parte da aula é para a função quadrática. Na função quadrática nós temos algumas variações. Então vamos pensar assim. Se o A da quadrática for positivo, a parábola é para cima, e se o A for negativo, a parábola é abaixo. Tá? Então,
Esse é o primeiro ponto. Na quadrática, ela pode ter duas, uma ou nenhuma solução. Então, quando que isso ocorre? Quando delta é maior que zero, nós temos duas soluções. Então, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ter alguma coisa mais ou menos assim, se o A for positivo. Ou mais ou menos assim, se o A for negativo. Nesses casos, dá para analisar o seguinte. Ó. Nesse de cima, a parte do meio está para baixo. Logo, essa parte vai ter um sinal que é negativo. E a parte externa está para cima. Logo, essa região é a região positiva. Na de baixo, ao contrário. A parte do meio está acima. Então, essa região é a região com sinal positivo. E a parte externa está abaixo do eixo x. Logo, essa região é a região de sinal negativo. Quando delta é igual a zero, isso indica que a minha função ela vai ter somente uma solução. Ou seja, só uma raiz. Então, ela passa num único ponto com a concavidade para cima ou passa em um único ponto. Cadê a caneta? Está ajudando. Com concavidade para baixo. Nesse caso, a região aqui antes é positiva porque está acima. A região aqui após é positiva porque está acima. Nesse ponto que ela passa aqui no eixo, que ela toca o eixo, ele vale zero. Não é nem positivo nem negativo. Do de baixo é praticamente a mesma coisa. Aqui onde toca o eixo é zero. Antes disso está para baixo, então o sinal é negativo. Após está abaixo, então o sinal também é negativo. A outra variação que nós temos é a seguinte. Quando delta é menor que zero, isso indica que ele não tem solução real. Ou seja, não tem raiz. Então, ele não passa no eixo x. Ou seja, ele vai estar ou acima se o A for positivo, ou então abaixo se o A for negativo. O que influencia isso? Se ele estiver para cima, isso indica que toda a região tem sinal positivo, porque está tudo para cima. Ou, se ele estiver abaixo, toda a região tem sinal negativo, porque ele está abaixo. Tá? Bom, exemplos para ver que isso aqui é bem simplesinho. Resolva a equação x² menos 4x mais 3, que é menor ou igual a zero. Primeiro passo é descobrir quais são as raízes. Para descobrir quais são as raízes, aí nós podemos usar só um produto, podemos usar Bhaskara, qualquer método que vocês queiram de resolução. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? x² menos 4x mais 3 igual a zero. Ó, a princípio, eu não vou pensar no sinal aqui. Vou deixar para pensar isso só no final. Tá? Se eu faço por soma de produto, a soma é o menos b dividido pelo a. E o produto é o c dividido pelo a. Nesse caso, a soma vai dar 4. E o produto vai dar 3. O que multiplicando for dar 3? Uma das possibilidades é 3 vezes 1. As inteiras, pelo menos, né? Se nós somarmos 3 mais 1, eu tenho 4. Então, as raízes são 3 e 1. O que se influencia, então? Influencia que ele vai cortar o eixo x nos números 1 e 3. Como o meu A é positivo, a parábola vai estar voltada para cima. E os sinais são os seguintes. A parte do meio, que está abaixo, é negativa. A parte de fora, que está para cima, ela é positiva. Então, já identifiquei os sinais. Agora, eu vou voltar e vou pensar no que está pedindo a minha equação. A minha equação pede que alguma coisa seja menor ou igual a zero. Se é menor que zero, é a parte negativa. Então, a minha resposta, nesse caso, corresponde a essa região negativa. Como tem o igual, então também inclui o menos 1 e também inclui o número 3. Portanto, a região ficou de 1 até 3. Uma resposta possível seria a seguinte. Conjunto verdade vai de 1 até 3 com intervalo fechado nos dois. Essa é uma maneira. A outra maneira seria usando as propriedades, né? Seria conjunto verdade é o número x que pertence aos reais, tal que. Como minha resposta deu essa região ali, vamos fazer assim, eu vou pôr o x nessa região. Deixa eu achar a caneta um pouquinho mais diferenciada aqui. Vou pôr o x nessa região. E o sinal é sempre aberto para a direita, então vai estar aberto para a direita e aberto para a direita. Como é fechado, tem igual.
como aqui é fechado, também tem o igual. Então ficou o quê? Que o x ele é maior ou igual a 1 e é menor ou igual ao 3. Qualquer um desses dois formatos de resolução está correto, de resposta, tá bom? Mais um exemplo. Estude o sinal da função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então o primeiro passo seria nós acharmos as raízes. Então para isso, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Tá? O primeiro passo é isso. Por soma e produto, a soma, que é o menos b dividido pelo a, vai dar uma soma de valor 3. O produto, que é o c dividido pelo a, vai dar um produto igual a 2. Então, para multiplicar e dar 2, uma das possibilidades é 2 vezes 1. Conferindo, 2 mais 1 dá 3, que deu a soma. Então, a princípio está certo. Tá? Então, o eixo x, a minha função ela passa nos números 1 e 2, em ordem crescente, é claro. Fazendo o gráfico, como o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, o que nós temos? A parte do meio está abaixo, então essa parte tem sinal negativo. Antes do 1 está para cima, então essa parte é a parte positiva. E após o 2 também está para cima, então também tem sinal positivo. Pessoal, é um assunto bem tranquilo, bem fácil, tá? Aconselho a vocês que anotem no caderno os exemplos, refaçam novamente. E se tiverem dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Pode chamar à vontade aí. Valeu, turma. Até a próxima aula.